Vamos para as informações. Eu vou começar logo falando. Vamos lá, outra informação. Claudinho, galera. E aí, quando surge um nome diferente, como a imprensa internacional noticiou que o Flamengo está de olho em pelo menos 3 pessoas da diretoria do Flamengo me falaram. O Flamengo tá gulosão, viu, Bubu? É o malvadão é assim, amigão. É gulosão? Vacilou, ele morde, ele pega. Mas você acha que tem necessidade de ser tão gulosão assim? Tem. Quando você tem o maior orçamento, clube brasileiro, que fatura mais de 1 bilhão, ele tá no topo da cadeia alimentar. Acertou a negociação com... Loucura total no Flamengo, em 250 milhões de reais em novos reforços no Mengão. Anúncio oficial saiu agora. Separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva trazendo as informações de contratações. Mercado da bola agitado nesta terça-feira. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos lá, vamos pra sonora do Landim falando de reforços. Vamos lá. A gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas assim, o jogador, ele, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. A gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Bom, e a gente tá vendo imagens aí sobre do Claudinho, né, fazendo os gols no Zenit. A informação agora é que o Flamengo está encaminhado já com acerto com o Claudinho, mas o Zenit está fazendo a parte dele tentar dificultar. Mas o Claudinho, o Bubu, já deve ser a 5ª janela que bate na trave com o Flamengo. Ele joga muito, gosta do Claudinho. E aí? O Claudinho seria um ótimo reforço. Não sei se ele chega para ser titular, né? Porque o Flamengo, a concorrência é grande, né? Você tem ali na meiuca ali, tem De La Cruz, tem Arrascaeta, né? Jogadores de beirada também. O Flamengo tem uns monstros de boa qualidade, então é um investimento pensando na maratona de jogos que o Flamengo tem, né? O Flamengo tem ambição. Porque tem time assim, estou em 3 competições, né? Vai ser ambição nenhuma. O Renato Gaúcho faz sempre isso, né? Enquanto o time dele tá nas competições, nós estamos em 3 disputando o título, são poucas, né? O Flamengo não. O Flamengo é um clube ambicioso, tem uma diretoria ambiciosa, tem uma torcida ambiciosa que quer ganhar a Libertadores, quer ganhar o Brasileiro, quer ganhar a Copa do Brasil. Todo mundo quer, mas o Flamengo pode. Para isso que ele tem esse elenco que a gente reputa como o melhor da América do Sul. E claro que você tem oscilações, o Flamengo perde muito jogador em data FIFA, competições, você precisa ter um elenco recheado. O Tite pede, aliás, desde que o Tite virou técnico do Flamengo, é só uma coisa que ele pediu que não foi dado pra ele, foi a renovação do Everton Ribeiro, que ele pediu também quando ele chegou. Aí ele pediu paciência pra você não teve também. Ele pode pedir a vida inteira que não vai ter. Aliás, né, é impressionante. Depois eu falo sobre o Uruca. Daqui a pouco. Olha, toda hora você fala disso, vai. Então, eu acho o Claudinho, pra ele, seria um bom negócio, né? Porque, convenhamos, a Rússia hoje, né, o problema que tá... Já ficou um tempão lá também, então, né? tem muito jogador que voltou... E pela condição da competição, né? O Landim cita isso, da questão das competições europeias. E outra coisa, o Claudinho chegou a estar no radar, como gosta de dizer o Pedro, que cobre seleção. A seleção tem um radar, você sabe, né? É o radar. O Tite falava muito do radar, o radar do Tite. Ele vai jogar com o Tite... Isso é uma tela. É o radar fica rodando, né? Então, o Claudinho estava no radar da seleção, já com o Tite. Sim, voltando pro Flamengo, né, o malvadão, ele pode voltar pra seleção brasileira. É não, verdade. entendeu? Então, hoje ele tá meio esquecido, pouco se fala dele, um cara que, né, indo pro Flamengo, pra ele, pro futuro da carreira dele, acho que seria algo muito favorável. Então eu imagino, o Flamengo quer, o Claudinho quer, só tem um detalhe aí no meio, que é o Zenit. Né? Esse detalhe, entre aspas, esse detalhe que aumentou porque ainda mais o valor. Esse casamento é ótimo para ambos, para os dois. Eu também queria o Claudinho no meu time lá de Várzea. Se o Russo topasse meu preço. Mas seu time não é de Várzea, que eu sei. Meu time de Várzea. Aliás, você percebeu, enquanto ele estava fora do país, o time dele melhorou bem.
O time dele apanhava e era goleado. Aí ele foi pra Copa América, o time dele começou a golear, a ganhar de todo mundo. Aí ele volta... Do nada, você Parece- vira a conversa. Persegue já perdeu esse fim de semana, né? Eu preciso ficar longe das coisas. Precisa. Você vê, ele voltou, fim de semana o time dele perdeu, não perdia de ninguém, ele tava ganhando todo Mas mundo. por que você tá atacando? A única coisa que você não pode ficar longe Ele é falou do do time Bubu. de várzea dele. Não, sabe, eu tava aqui numa boa, ele veio me Ele atacar. veio agora com ataques. Eu ia, inclusive, endossar o que você tava falando. Aí, ó. Obrigado, desculpa. Então apaga. Ah, não, agora não. Eu só acho Mas que você vai segurar esse essa B.O. questão do Claudinho, o Claudinho tá menos perto do que se fala do Flamengo. O Landim admite isso. Que tem um acerto com o jogador. Se você tiver um acerto só com o jogador, você não vai a lugar nenhum. Você precisa combinar com quem detém os direitos do jogador, você paga a multa por completo, que não é o caso, mas o Flamengo não está chegando nesse valor. E a cada entrevista, né, que se dá, a coisa fica um pouco mais delicada. Os russos, eles não costumam exatamente ser flexíveis. Não Eles mesmo. não querem negociar, ou você Então paga. é isso. O Flamengo que é o Claudinho, tem as 3 janelas já. Isso que eu falei. As 3 toda janela, o Flamengo é o Claudinho. Se não é o Tite, é o antecessor. Se não é o antecessor, é o antecessor. O próximo também vai querer. Então, assim, tanto é que o Flamengo mirando no Paquetá, mirando no... Um não tá dando, o outro também não tá dando. Então, o Flamengo tem essa obrigação pelo orçamento que tem, pelo que fatura, pelo peso que tem, de mirar alto. Só que ele também precisa jogar limpo com o torcedor dele. Sim. O Claudinho não está tão perto quanto se fala, porque tem um acerto com o jogador. Não tem um acerto com a parte importante também, que é quem detém os direitos econômicos. O Claudinho quer voltar, a competição, vestir a camisa do Flamengo, trabalhar com o Tite, ficar perto de seleção, o que quiser de argumento. Mas tem um argumento aí que é muito importante, que é dinheiro no caixa lá do Russo para o Russo liberar. Isso não está acontecendo, não é exatamente algo próximo, como se supõe, né? Agora, eu nunca imaginei na minha vida ter que escutar o flamenguista. Eu sei que você é flamenguista, você tá desse jeito. Ah, não tô não, mas faz uma reflexão. Eu sei que você tá assim. Tá assim no grupo, não vai chegar nenhum reforço, mas o Flamengo não vai contratar. Agora, precisa, Natália Ferrão, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos falando de um time que tá sem opções no banco. O Flamengo não se movimentou na janela de contratações. Muita gente falando isso. Precisa. Precisa. Você lateral mandaria direito. isso no grupo de flamenguistas, se você fosse flamenguista? Se tem condição de fazer o O problema é sempre a grama do vizinho, né? Que tá todo mundo mexendo a grama verdinha. Mas se você tem condição de fazer, a gente viu que em dado momento ali da temporada, ele jogou com os 4 zagueiros que ele tinha à disposição em posições diferentes, né? 2 zagueiros, um jogando de volante, outro aberto pela esquerda, porque são jogadores selecionáveis, são jogadores que vira e mexe aí tem algum problema de contusão. Tem uma questão na lateral direita em que o Wesley tem um crescimento de produção, depois começa a oscilar de novo. Acho que se você tem condição de ir ao mercado e investir a ponto de que você tenha as opções de escolha no banco de reservas e mantenha o nível técnico do que você está jogando, não custa, né? Acho que parte de meio de campo para frente, a exceção da possível chegada de um Claudinho, que é um ótimo jogador, e a gente sabe que o Arrascaeta ao longo da temporada também oscila bastante, né, Bubu? A exceção disso, acho que seria mais ali da parte de trás, né? Da parte que começa ali meio de campo para trás do Flamengo para contratação. Agora, mas também não é um desespero. Então, isso que eu ia falar, não contratou Dela Cruz, o Léo Ortiz, agora no início do ano. O Flamengo tá gulosão, viu, Bubu? O malvadão é assim, amigão. É gulosão? Vacilou, ele morde, ele pega. Mas você acha que tem necessidade de ser tão gulosão assim? Tem. Quando você tem o maior orçamento, clube brasileiro, que fatura mais de 1 bilhão, ele está no topo da cadeia alimentar. Ele falou em predador? O Flamengo é assim. Como que é o Bayern de Munique na Alemanha? Ele é o predador, amigão. Ele é o Tiranossauro Rex. Tira todo mundo. Como é que é o Paris Saint-Germain na França? Amigão, aqui ó, quem manda aqui sou eu. Eu tenho mais dinheiro aqui, eu vou lá, compro, monto o time, esquadrão, pego o técnico que eu quero. Como é que tá sendo o Manchester City? Né? O Tubarão. É o Tubarão. O Tubarão. O Manchester City é o Tubarão na Premier League. Guardiola, eu quero você. Agora eu quero o Savinho, não sei o quê. Então é isso. O Flamengo, ele é voraz. Ele é feroz. Ele é gulosão. Ele é assustador. Ele é um malvadão gulosão. E é por isso que ele vai pra cima mesmo. Pra concorrência Lembrei ficar... de uma coisa, mas eu não posso falar. Com dor de cotovelo, né? Você lembrou, né? Bubu, você que usou o termo gulosão... Não, foi você que usou, né? Você lançou aí, né? Mas o abraço é todas as loucuras, né? Mas não dá uma barriguinha cheia pra aquele... Eu acho que o Claudinho ajudaria e muito o Flamengo. Mas, o banco do Flamengo tem o Cebolinha, tem muita gente lá pra jogar também, viu? Se você pode melhorar o que eu falei, pega uma data FIFA, olha a Copa América, quantos caras do Flamengo saem? Caras tops. Tá, então, pra quem vai jogar agora, reta final de 3 competições, você precisa ter elenco mesmo. Vai sair a Arrascaeta e Dela Cruz, quando saem de uma vez só os 2. E aí? Aí você vai ficar com o dependendo do Lohan?
que é garoto, vai oscilar, já oscilou ali e tal, o Claudinho ficaria ali, ó, né, de stand-by. Pra quem não sabe, stand-by, o Zé que fala muito stand-by, né? Embora, eu já fiz stand-by com você, Zé? Não? Não. Pra quem não sabe, na TV também tem um stand-by, né? Você fica esperando. O pessoal vai comentar o jogo, tem o narrador, o comentarista, E eu já às vezes o cara é fiquei de stand-by pro enviado. Zé. Ele tava na Itaquera, tava aqui. Eu, por exemplo, eu faço o melhor stand-by da televisão É brasileira. verdade, você nunca falhou. Já tem 25 anos que eu tô na TV brasileira, eu nunca falhei no stand-by. Não cometi nenhum erro até hoje. Eu sou perfeito no stand-by. Também nunca entrou, né? Muito talentoso. Mas né? agora, Só um Pior que minutinho, algumas vou dar vezes uma- até tive que entrar. Ô, Zé, agora, Você só uma coisa fica lá, explicar. entendeu? Você fica lá esperando se der algum problema. Vou só explicar que Fala agora é aí, uma Zé. coisa mais séria, né? Pelo que nós estávamos conversando aqui sobre Gabigol, explica pra gente. eu conheço o Júnior Pedroso, né, o empresário dele, gente boa pra caramba. Peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, Júnior, olha, nós estamos repercutindo aqui a entrevista do Landim e tal. De fato, eu gostaria de saber o que realmente aconteceu, porque o Gabigol falou que cumpriram, que o que acertaram não cumpriram. E ele falou, não, tudo bem, Zé, te explico. Então, vou explicar o passo a passo. Vamos lá. Né? Conversei com o Júnior Pedroso e ele me falou. A conversa de negociação começou em maio de 2022. Maio de 2022. 1 ano e 3 meses depois, né, pessoas que estavam ligadas a essa renovação ligaram para os pais do Gabigol para dar os parabéns por 5 anos de contrato, deram os parabéns ao Gabigol por 5 anos de contrato, deram parabéns aos empresários do Gabigol por mais 5 anos de contrato. Com 5 anos de contrato, o Gabigol chegaria a 10 anos de contrato no Flamengo. Se eu não me engano, por favor, conversando e tal, seria acho que o primeiro atleta na história do Flamengo a ter 10 anos consecutivos de contrato. Então o Gabigol já estava preparando a sua mensagem de apresentação à torcida do Flamengo, já estava preparando um coquetel também de agradecimento aos seus companheiros de jogo, né, porque ele entende que para renovar durante mais 5 anos, os companheiros também ajudaram, então ele já tinha tudo preparado e tal. E a programação do Flamengo era apresentar essa renovação do Gabigol junto com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Nesse meio tempo, eles não quiseram fazer essa apresentação porque eles temiam que a negociação do Gabigol iria atrapalhar as outras negociações. Isso é 2022. Isso, aí um ano e 3 meses depois, né? Desempenhando. Aí já é o meio do ano passado. No meio do ano passado. Porque eles Lembrando queriam... que isso começa numa fase de 2022, em maio, né? onde o Gabriel ainda estava brigando para ir para a Copa do Sim. Mundo. A gente tem um bom ano, tem aquela Sim. época ali do Dorival, todo mundo Lá jogando do bem. Pedro. Isso, então o planejamento era apresentar essa renovação de contrato do Gabigol junto com o Bruno Henrique. Segundo semestre do ano Né? passado. Aí eles conversaram, o Everton Ribeiro acertou a negociação com o Bahia, o Bruno renovou e eles cobraram o jurídico para ter as minutas, para que eles pudessem assinar, né? E aí eles acharam estranho, porque não recebiam as minutas, acharam que, poxa, já começaram a entender, e algumas coincidências, né? Quando ele cobrou foi a chegada do Tite também. O Tite também chega ao Flamengo nesse sentido. Aí eles começam a conversar, né, em outubro do ano passado até agora, e depois de 6 meses, né, 7 meses, eles apresentaram essa proposta de aumento de 50% de 1 ano de contrato. E o Gabigol, a princípio, não aceitou, porque assim, o que cumpriram, né, o que acertaram com ele, não cumpriram. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Porque o Gabigol, quando acerta a negociação, a renovação, né, porque praticamente está tudo certo, o que acontece? O Gabigol compra a casa no Rio de Janeiro para permanecer no Rio, faz toda uma programação, todo um planejamento, e depois eles percebem que não estava de acordo, não estavam indo muito com aquilo que eles tinham cumprindo o que concordado. tinham encaminhado. Porque, pelo que eu conversei com o Júnior, já existia realmente, de fato, essa negociação de 5 anos acordada, tudo certo, inclusive dando os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos empresários. Então tem essas coisas aqui que não batem. Aí a chegada do Tite, essa demora do jurídico, né? E a gente já entendeu muitas vezes, a gente já entendeu, eles já conseguiram entender o que tinha acontecido, né? A forma como eles trabalharam essa imagem, e aí o que o Pedro sempre fala sobre o que você quer falar, como você quer falar, e o Flamengo usa isso para direcionar, essa diretoria do Flamengo usa isso para direcionar os seus objetivos, né? Então tentando jogar a responsabilidade para o Gabigol.
Olha, a gente ofereceu agora 5 e tal. Então, o que aconteceu foi isso. Começo de renovação, maio de 2022, 1 ano e 3 meses depois, deram os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos seus empresários, porque já haviam chegado a um acordo. Planejamento de apresentação da renovação do Gabigol com o Bruno Henrique, junto com o Bruno Henrique, né, no Flamengo. E depois, com a cobrança, né, do Júnior sobre as minutas, essa minuta não apareceu, o jurídico falou que o conselho, né, não aprovou, não tinha aprovado e tal. Eles recomeçaram uma negociação em outubro do ano passado, que acabou agora nessa nova oferta do Flamengo de 50% e mais 1 ano de contrato. Então foram esses fatos que foram bem explicados. problemáticos. E, aliás, isso é importante. Um abraço para o Júnior que está acompanhando a gente. Isso é importante porque é o que eu falei da entrevista. É muito o que o Landim tenta contar ontem. E aí tem que ser a versão do Gabriel, porque nunca se sentou para esclarecer. Vira uma guerra de narrativa, o Gabriel dá uma entrevista na saída do campo, o Landim dá uma entrevista do podcast, e sempre fica... E assim, é muito delicado, né? Se você tem um acordo, e o Landim ele não refuta isso, ele só fala que fechado é quando está assinado. E ele fala que não assinou. Ele não refuta quando o Gabriel vem batendo na tecla publicamente, isso que o Júnior conta ao Zé. E vamos combinar. Se eu combinei, se eu acertei, acordei, parabenizei um contrato de 5 anos, você depois ofereceu praticamente de uma forma até quase que debochar, só para não dizer que eu não te ofereci dizer nada. tchau. Isso. É para dizer para sua torcida que você tentou alguma coisa. Não, e ainda você põe uma informação de nós estamos aumentando o salário, sabe? Que também coloca. E aí você fica vocês exposto, lembram? e daqui a pouco pinta uma minuta, pinta uma mensagem, pinta um áudio, pinta uma coisa de parabenizar, pinta um esboço de material bruto, de anúncio. Aí você fica vendido. Vocês lembram? Eu acho. Bubu, só uma coisa. Vocês lembram que eu falei aqui uma vez, acho que foi semana retrasada aqui, diretoria do Palmeiras e diretoria do Flamengo, naquela ocasião, estavam colocando o Gabigol e Dudu pro mercado com laço ainda, não precisa pagar o frete. Tá liberado. Levava no aeroporto. Quer parcelar em 10? Não quer liberar? Então, e repito, o Flamengo, com a impressão que cada vez mais fica forte, é que a diretoria do Flamengo não quer o Gabigol, faz uma proposta de 1 ano com aumento salarial para dizer, olha, eu estou fazendo minha parte para segurar o ídolo, mas tá no mercado assim, o laço tá aqui sem frete, em 10 vezes, quer parcelar, quer começar a pagar ano que vem. Não te dá essa impressão, Bubu? Não, pra mim o Flamengo tá na dele, tá certo. Você continua mesmo? O Flamengo quer continuar do Gabigol nos termos dele. Pera. A gente não pode esquecer que você acordou essa informação nova. Acordou, por exemplo, o Abel Ferreira acertou com o Alçado. Aparentemente tem um documento lá, não sei se foi pré-contrato, minuto. Dizem que tem até uma assinatura. Acertou, e ele tá brigando na justiça pra ver se assinou, se não assinou, sei lá o que vai acontecer. O Dudu do Palmeiras tinha se acertado com o Cruzeiro. Mas nesse caso é o presidente do teu clube. Mas tô falando isso. Realmente, o contrato que manda é quando tá assinado. Assinou? Se ele assinou, pronto. O Landim, de maio de 22 para cá, quanta coisa aconteceu? Só deixando claro, o Landim não esteve nas negociações. Que é o argumento dele. Que é o argumento dele. E aí uma informação, Zé. É só isso, é só para... Tudo foi acordado. Quanta coisa o Gabigol fez ou deixou de fazer de maio de 2022 de 22 para cá? Muita coisa. Mas mesmo assim ele ainda ganha um título. Todo acordo foi conduzido pela diretoria de futebol, que é a figura do Braz, que é o vice-presidente da pasta, e do Spindel, que é o diretor executivo, que é o cara que toca essas negociações. E quando sobe para a presidência para assinar, que aí tem que passar por aval de financeiro, de jurídico, de tudo mais, há uma pressão política. Como é que você vai dar 5 anos pagando isso? Por todo o discurso de austeridade. E essa pressão leva o Landim a recuar. Só que aí você precisa entender que lá na conversa, no ambiente de CT, e não foi 1, 2 vezes não, foram mais de 10 conversas. Uma negociação dessa, ele é arrastado. Foram muitas. 5 anos de contrato. 1 ano e 3 são meses. Cifras milionárias. Então, assim, cara, se você teve 10 conversas para chegar num denominador comum, para, avaliar que naquele momento a diretoria do futebol que tinha autonomia para isso, senão tá tudo errado. Se o cara não tem autonomia, ele não pode participar da negociação. Traz o Landim para todas as conversas. Se você garantiu, deu essa garantia, se você ligou para parabenizar, que fluxo é esse que chegou no presidente? Então não. Pô, mas calma aí. Você está aqui, você precisa renovar o seu contrato. Aí você tem tudo aqui avaliado com a sua gestão, com a sua... não, mas é que quando subiu lá pro Mickey nos Estados Unidos, vetaram tudo. Então, calma aí. Então, quem negociou comigo não tinha autonomia? Vamos voltar. Com quem eu negocio? A negociação... E aí me parece que aí truncou. Porque o Landim não fala com o Gabigol, o Gabigol não fala com... Aí truncou. Pega só a figura do Marcos Braz, o erro que ainda é o vice de futebol, o cara que responde pelo futebol do Flamengo.
Quando começou a negociação, eu imagino que a relação dele com o Gabigol era uma. Depois eles tretaram. Tô falando de maio de 22 pra cá, quanta coisa mudou? A relação do Gabigol com o Braz mudou. A relação do Gabigol mas aí você não pode levar pro pessoal Ele ganha boa parte do dinheiro dele de direito de imagem. O cara vai lá e aparece com a camisa do Corinthians. Mas aí, Bobo, então, por exemplo... Bobo, você acabou de falar. Hoje a negociação não pode ser. Então não, explica, lá atrás queriam renovar com 5 anos. Agora não, mudou. Mas então chega e fala. Entendeu? Você não pode... E aí o que você faz? Você desacredita ou você tira o poder dos teus diretores. Porque se eu sento com o Pedro e negocio e falo 5 anos, beleza, eu acerto, ou seja, se eu acertei com você durante 5 anos, é porque eu tive autorização para acertar com 5 anos. E aí o que aconteceu? Não foi só o comportamento do Gabigol, eu não acho que tenha sido o comportamento do Gabigol, porque assim, aí você está jogando fora uma história linda que o Gabigol construiu. Até porque a história dele é linda e tem coisas que não são tão lindas. O risco é pros dois lados. Mas a diretoria do Flamengo... Mal, e se ele se comporta bem? Não ia mudar o valor mas que tá a diretoria do Flamengo se comportou bem nos últimos anos também, no sentido de mandar 5 treinadores embora, gastar quase quantos milhões de rescisão. O Gabigol jogou bem nos todos últimos erraram. anos? Se o Gabigol estiver jogando bem, voando, o Flamengo ia dar 10 anos de mais de contrato pra ele, não faz 5. Mas isso mas acho que vocês estão falando a mesma coisa. Mas então por que não... Mas por que não deu, Bubu? Por vários fatores, questões técnicas. As relações humanas. Eles começaram a fazer uma nova negociação em outubro do ano passado, porque até outubro do ano passado era um cenário de 5 anos. Mas é o que você está falando. O cenário muda. Não, mas o cenário muda. É dinâmico. Não, mas o cenário não muda porque simplesmente mudou, não. Mudou porque tiveram alguns fatores, ou seja, chegada do Tite, isso influencia, porque aí você senta, conversa, entendeu? Queda de rendimento do Gabigol, rendimento. Só que aí é o seguinte, chega e explica para o jogador, explica para o empresário, fala para ele as coisas. Olha, acontece o seguinte, há uma mudança de cenário, há uma forma diferente de pensamento agora, joga real. Não fica com essas guerrinhas de parecendo criança. Mas acho que o Gabigol sabe, o empresário dele também sabe. Não, mas o presidente não sabe? É que eles estão jogando com a torcida. Eles estão tirando a responsabilidade deles para jogar pro Gabigol. Ele é ídolo, ele é clube. Não, profissional não é. Profissional não é. Se fosse profissional, não estaria na imprensa. Vamos para as informações. Eu vou começar logo falando da escalação. Mas antes da escalação, só é para informar que o Flamengo divulgou em suas redes sociais que o atleta Eric Pulgar apresentou gastroenterite e não foi relacionado para a partida contra o Vitória. O Wesley também não viajou para Salvador em razão de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Tá? Então, 2 jogadores, 2 desfalques de última hora. E aí muita gente vai pensar, beleza, sem Eric Pulgar, talvez o Léo Ortiz receba uma oportunidade como volante? Não. Como zagueiro? Também não. É isso mesmo. Segundo apuramos, o técnico Tite esboçou o time da seguinte maneira nessa terça-feira, no último treino antes de pegar o Vitória. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton Lucas. Meio de campo sendo formado por Alan, retornando de suspensão, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e a dupla de ataque Everton, Cebolinha e Pedro. Então, pessoal, o Alan entra na vaga do lesionado, digamos assim, da ausência do Pulgar, tá? Na lateral direita, o Varela entra no lugar do Wesley, e aí as duas opções, as duas mudanças por opção técnica do Tite, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton Lucas. Eu vou ser bem sincero, eu acho um absurdo o Léo Ortiz não receber oportunidade do time do Flamengo. O Tite pediu tanto a contratação desse jogador, deu um trabalho absurdo para a diretoria do Flamengo, não só na parte financeira, porque foi um investimento extremamente alto que o Flamengo fez para contratar esse jogador. E aí ele não recebe oportunidade. E vou além. Ele é zagueiro, o Fabrício Bruno e Léo Pereira é a melhor dupla de zaga. Beleza. Mas ele, como volante, ele desempenhou melhor que o Alan. A verdade é essa. Ele poderia ter colocado o Léo Ortiz na vaga do Alan. Qual é o problema do Tite em fazer isso? Eu não vou ficar aqui levantando a bandeira, que é um absurdo o que o Tite faz, não sei o quê. Mas, de fato, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. E na última entrevista coletiva ele foi questionado sobre o Léo Ortiz
E a resposta dele falou e não respondeu absolutamente nada. Rapaz, mande miquinho ali na árvore, por isso que eu estava olhando ali para fora. Bonitinho, viva a natureza. Mas voltando ao assunto Léo Ortiz, é isso. Por que ele não recebe oportunidade? É um absurdo. Eu conto na mão direita quantas vezes o Léo Ortiz jogou como zagueiro, a começar aí. Que é a posição de origem dele, ele é zagueiro. E se ele quiser botar o Léo Ortiz de volante, o Léo Ortiz está jogando mais que o próprio Alan, que é volante de ofício. E eu tenho certeza que o Léo Ortiz ao lado do De La Cruz ia render ainda mais, porque o De La Cruz é um carregador de piano nesse meio campo do Flamengo, a verdade é essa. Agora, Lohan, ele não foi relacionado novamente, e segundo o jornalista Flazoeiro, o Lohan ainda pode reforçar o Sub-20 na partida contra o Botafogo, o que eu acho um absurdo. Não relacionar já é um erro. Botar o jogador para atuar pelo Sub-20, sejamos francos, tudo bem, bacana, vai ganhar ritmo de jogo, mas qual é o ânimo e a motivação do Lohan depois de ter sido destaque no time principal do Flamengo? Concordo que caiu de rendimento, mas faz parte. Não relacionar o jogador, eu acho um tremendo erro. Inclusive, as escolhas do Tite em relação ao Lohan têm atrasado a renovação de contrato dele. A verdade é essa. Os empresários dificultaram nos últimos dias por conta disso. Eles estavam esperando qual seria, digamos assim, as atitudes ou a atitude do Tite, como o Tite administraria o Lohan no time principal para debater a renovação de contrato, que estava travada até então. Andou nessa semana um pouquinho, digamos, andou 2 casinhas, está mais próximo, óbvio, mas estava travada por conta disso, inclusive. Existe uma expectativa para ter um acordo na semana que vem. Agora, essa semana não vai ter renovação de contrato. E com todo respeito aos colegas que noticiaram, inclusive em transmissão do Premier, isso. Noticiaram que o Flamengo só estava esperando ele fazer 18 anos para poder divulgar a renovação. Não tinha acerto ainda. Não tem acerto da renovação de contrato. E é bom o Flamengo abrir o olho. O contrato do Lohan vai até dezembro do ano que vem. Quanto mais o tempo passa, mais será uma renovação difícil. Porque daqui a um ano ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Estamos falando de uma joia do Flamengo que está sendo lapidada há muito tempo. Vamos lá, outra informação. Claudinho, galera, o que aconteceu de fato? Vocês vão se recordar, o Flamengo recebeu o ok do jogador, recebeu o ok do Zenit, o próprio Landim falou isso em uma entrevista ao Charla Podcast. E aí, quando o Flamengo estava se preparando, inclusive preparou material de anúncio para esse jogador, tudo sendo discutido internamente, comemorado, digamos assim, quando estava finalmente, o Zenit voltou atrás e fez novas exigências ao Flamengo. Quais foram essas novas exigências? Na verdade, foi uma exigência só. O Zenit tinha topado o valor que o Flamengo iria pagar, 18 milhões de euros, num determinado número de parcelas, e aí o Zenit voltou atrás e falou, não, a gente não quer mais nesse número de parcelas, não. A gente quer em 3 parcelas, Flamengo. Aí o Flamengo virou e falou, não, a gente não combinou desse jeito. E, de certa forma, a diretoria está certa. Não pode aceitar tudo que o outro clube propõe na mesa. Ou, na verdade, não pode aceitar tudo que o outro clube fica exigindo depois de um acordo. Nesse caso, eu tenho que dizer que a diretoria está certa. Não é porque você tem um dinheiro que você vai aceitar tudo que a outra pessoa pede. Não é assim. E está nesse jogo aí de paciência, digamos assim. A grande verdade é o seguinte, o Flamengo deixou na mão do jogador e dos empresários do jogador para resolver essa situação com o Zenit, porque eles sabem que o jogador quer muito, e o jogador quer muito. Teve uma reunião hoje, terça-feira, entre Claudinho e diretoria do Zenit, e o Claudinho novamente disse não uma renovação de contrato, afirmando que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. É isso que está acontecendo. Agora, vai dar certo? Muita gente dentro do Flamengo acredita que sim. Outras pessoas acreditam que não. E fica nesse impasse. O que me chama a atenção é
a convicção que a diretoria tem no Claudinho. Isso precisa ser dito também. Porque é Claudinho, 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 Claudinho. Por que não tentar um outro nome? É isso que eu cobro da diretoria do Flamengo. Uma criatividade no mercado. São sempre os mesmos nomes. Daqui a pouco eu volto ainda. Vocês vão ver. É isso. São sempre os mesmos nomes. E aí, quando surge um nome diferente, como a imprensa internacional noticiou que o Flamengo está de olho em Maximiliano Araújo, jogador uruguaio de 24 anos, atacante, que atualmente está no Toluca do México, e aí a gente vai apurar e a gente descobre que não procede. Pelo menos 3 pessoas da diretoria do Flamengo me falaram: não procede, que estamos negociando a contratação desse jogador. É um nome que agrada, óbvio, tem boas características, jogador de destaque, mas atualmente está no Toluca, que é um clube que paga, o futebol mexicano paga muito bem aos atletas, pouca gente sabe disso, mas o futebol mexicano paga uma fortuna aos atletas. Tanto é que o Joaquim, zagueiro do Santos, que já foi oferecido ao Flamengo inúmeras vezes, está indo para o Tigres do México e ele vai ganhar uma bala lá. A verdade é essa. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as últimas informações do Flamengo. Vamos falar de anúncio oficial. Pois é, o Flamengo tomou um baita de um chapéu, né? Porque o São Paulo anuncia a contratação de Marcos Antônio, que esteve próximo do Flamengo. A verdade é que, se fosse muito desejado pelo Flamengo, ele estaria no Flamengo. O Flamengo não ia, acredito que não ia dar esse mole, esse vacilo, não. O Tite quer um volante. Talvez o Marcos Antônio não agradou 100%. Tem o Marcos Antônio, mas dá para trazer? Tá fácil, então traz. Não, tá muito caro, então vai congelando aí. Eu acredito que foi isso. Prefiro acreditar que tenha sido dessa forma, né? Porque o Flamengo conversava com mais de 40 dias com o Marcos Antônio e em 24 horas, de um dia para o outro, o Alisson, volante do São Paulo, se lesionou, não volta a jogar esse ano. Eles precisam de uma reposição. Vai no Marcos Antônio, vai no clube, na Lazio, no clube do Marcos Antônio, e em menos de 24 horas fecha a contratação do jogador exatamente da mesma forma como o Flamengo iria fechar. Mas não chegou nada. O Flamengo não enviou nada para fechar essa contratação. Então, prefiro acreditar que o Flamengo não queria o Marcos Antônio. Tava segurando, a gente quer um volante, mas não é prioridade. Vamos dar outras prioridades aqui. Se até o final da janela tiver ainda, a gente fecha a contratação. Acredito e espero que tenha sido dessa forma, né? Bom, o Claudinho marca a reunião com o Zenit para reafirmar desejo de se transferir ao Flamengo. Basicamente, em entrevista, o Rodolfo Landim falou que é isso. A vontade do jogador. Então, tá aí. Conforme o Vene Casagrande, o Flamengo entende que chegou ao limite e espera a Claudinho convencer aí os russos a cederem. Ou seja, o Flamengo entende que o jogador é o ponto-chave para que a negociação seja sacramentada entre Flamengo, Zenit e Claudinho. E o diretor Bruno Spindel falou o seguinte: é muito difícil a contratação dele, quase impossível. A vontade do jogador é sempre fundamental em qualquer negociação que exista. O jogador talvez é o que mais importa em qualquer negociação. Não é diferente com o Claudinho, né? Bom, o Manchester United manda Antony buscar novo clube. Brasil é possível destino, saiu aqui no mercado da bola.net. Sem chance de permanecer no Manchester, agora Antony deve procurar uma nova equipe, conforme solicitado pelo próprio clube inglês. Um deles é o São Paulo, clube onde o jogador iniciou antes de ir para o Ajax. Além do São Paulo, o Flamengo também tem interesse na contratação do ponta-direita. O clube carioca já vai se movimentando, tendo rumores aí da contratação nessa temporada. Pois é, então tá aí no mercado da bola.net para você conferir essa situação do Antony. O que você acha do Antony no Flamengo? Coloca nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.